A gente vai sortear um poema no final, né? A pessoa que for sorteada vai ter a possibilidade de falar um poema para a gente, para ser o encerramento do nosso encontro. Obrigada. Tá bom? Vai funcionar como nossa prece. Então, gente, sejam todos bem-vindos. Agora eu vou fazer uma coisa mais formal, né? Sejam todos bem-vindos ao nosso primeiro encontro do grupo de estudos Poesia e Espiritualidade. Para aqueles que de repente ainda não me conheçam, eu sou Glaucio Cardoso. Nós vou iniciar fazendo uma pequena prece, tá? Para que a gente possa. Espera aí que o arquivo onde estava a prece, que ia ser uma prece poética, fechou. Aquelas coisas que acontecem à nossa revelia. Fico pensando como é que eu consigo essas coisas. Porque eu separei para a gente começar um poema do João Prado, que é justamente um poema intitulado Prece. Deixa eu pegar aqui, gente, só um minuto. Só um minutinho, gente. Então vamos lá. Vamos começar aqui com o poema do nosso querido João Prado. Ele que não consegue usar a internet de jeito nenhum, mas de alguma maneira ele vai estar aqui com a gente. Senhor, não for esta beleza de doutrina com a certeza da reencarnação, não for esta verdade cristalina a fé abalizada na razão, não for esta verdade feito luz, o que seria de mim, Senhor Jesus? Talvez seria eu amargurado e revoltado com a minha condição. Eu tenho aqui no peito um coração que sofre com as agruras do caminho. Ah, como é doído ver o irmão trôpego, cansado e tão sozinho. Como é doído, Senhor, que mal me faz, tanto sofrimento e tanta dor que eu sei proliferar nos hospitais. As drogas circulando pelas veias, crianças maltrapilhas nos caminhos e homens revoltados nas cadeias. E há lares, Senhor, em que ao invés da paz, os pais não compreendem mais os filhos não compreendem mais os pais. Como é doído, Senhor, mas eu entendo e vejo isso até com otimismo. Como é possível, Senhor? Eu andei lendo o Evangelho segundo o Espiritismo. Ali fala de amor, fraternidade, resgate, compromisso, expiação e lembra-nos da oportunidade que é dada a cada um, reencarnação. E como compreendo este processo de dor, de sofrimento, de agonia, é próprio e elementar para o progresso, num franco burilar, dia após dia. E aprendi, Senhor, no ensinamento, que dependendo da força de vontade, eu posso minorar meu sofrimento com a prática do bem, da caridade. Por isso te suplico que essa prece atinja os lares cheios de aflição e chegue ao coração de quem padece em forma de conforto e redenção. Que cônscio da responsabilidade, em cada sofrimento achemos luz. Dá-nos tua paz por caridade. Dá-nos tua paz, Senhor Jesus. E assim, com as palavras do João Prado, a gente começa o nosso primeiro encontro de estudos do grupo Espiritismo, Poesia e Espiritualidade. Gente, falando agora de forma oficial, é uma alegria imensa estar aqui com todos vocês. Eu vou pedir assim que cada um, muito rapidamente, até porque a maioria, acredito que a maioria já se conheça, né? Mas muito rapidamente, eu gostaria que cada um
falasse o seu nome, fazer aquela coisa meio Xuxa, né, o nome e a cidade de onde está falando, tá. Eu vou seguindo aqui pela ordem que aparece para mim, então vou pedir para Edna começar. Oi, bom dia, Edna de Franca. Nayara. Bom dia, Nayara Cristina, de Salvador. Alberto. Alberto Centurião, de Sampa. Márcio. Patriota de Sampa. Edinalva. Edinalva, e o Alexandre também está aqui comigo, meu esposo, Bacana. é de Franca. Helenita. Helenita, de Belo Horizonte. Aninha, não sei se você está podendo falar, tá aí como... Ela está botando aqui no chat, tá? Ela está aqui como espiritualidade, é a Ana Beatriz, é de Itabaiana e hoje está em Estância, né? Edilson. Edilson, Itabaiana, estado de Sergipe, Nordeste, Brasil. Eita! Eita! Isa Santos. Itabaiana, Isa Santos, Itabaiana, Sergipe, coleguinha de Edilson e de Ana Beatriz. Nosso André, do Tai Chi Chuan. Tá fechado, André. Bom dia. É André Luiz, do Rio de Janeiro. Sâmia. Eu sou a Sâmia, nascida em Belém do Pará, moro agora em Curitiba. Isa Siqueira. Bom dia, Isa Siqueira, do Rio de Janeiro. E eu, Glaucio Cardoso, aqui de Mesquita, Rio de Janeiro. Gente, opa, tá, a Edna está entrando aqui novamente. A Edna está exercitando... Vou sair do celular. Exercitando a bicorporeidade. Gente, a nossa ideia aqui hoje, a nossa ideia com os estudos, né, só para a gente situar como é que começa esse processo para a gente chegar aqui. Ali em 2016, depois de uma conversa muito proveitosa com o Alberto Centurião, a gente começou a fazer o Garimpo, que é um jornal de poesia e espiritualidade. Esse jornal saiu ontem, né, a edição de número 88, é um jornal mensal, veiculado via internet, acredito que a maioria aqui conheça já. Depois, o jornal Garimpo, ele gerou a criação de um grupo de WhatsApp para reunir os poetas espíritas do Brasil. Esse grupo de WhatsApp começou a render frutos no sentido de livros antológicos, né, produções coletivas, e acabou surgindo o coletivo de poetas espíritas. Se a memória não me falha, exatamente por sugestão do Alberto Centurião, né? Sendo que o coletivo ele surgiu ali durante a pandemia, basicamente, e a gente não conseguiu dar muito prosseguimento com as ações do coletivo, porque a gente não consegue estar todo mundo ao mesmo tempo, né, conectado, a gente não consegue, não rola, né? Todo mundo está sempre corrido. No último FECEF, depois de conversar com o Alberto Centurião, eu acho que o problema é conversar com o Alberto Centurião, porque conversar com o Alberto Centurião é sempre assim, um momento de brainstorm, que a gente começa a ter ideias. Voltando para o Rio, eu fiquei pensando sobre como é que a gente podia dar uma movimentada no coletivo, para além de simplesmente ele existir como um grupo de WhatsApp, onde as pessoas de vez em quando postavam alguma coisa. E vendo os estudos dos quais a minha esposa tem participado, minha esposa, para quem não sabe, ela é umbandista e taróloga. E ela participa de um grupo de estudos quinzenalmente, aos domingos, e eu comecei a observar como esses estudos do qual ela estava participando rendem bastante. Eu falei, cara, eu acho que o caminho é esse. Então, juntando o papo com o Centurião,
juntando as expectativas que a gente já guardava desde algum tempo em relação ao coletivo, juntando a vontade de criar conteúdo para os poetas poderem estudar, pesquisar, saber exatamente onde é que a gente vai se encaixar, veio essa ideia da gente criar esse grupo de estudos quinzenalmente. Não temos a pretensão de que vai dar para todo mundo estar todos os domingos, não dá mesmo, a gente sabe como é que a vida das pessoas é corrida, mas eu creio ser um espaço relevante para que a gente saia um pouco da mesmice de que poesia é só aquele momento em que você vai lá, fala. Mas e aí? Quem são as pessoas que estão fazendo essa poesia? De onde é que a gente vem? Quais são as origens dessa poesia dentro do espiritismo? O primeiro estudo que a gente vai ter hoje, eu tomei a liberdade de escolher o texto, mas a ideia é que nós escolhamos os próximos tópicos coletivamente. Eu vou deixar assim, hoje, por exemplo, eu vou deixar o grupo aberto para a gente aproveitar a vibe do dia, para que as pessoas coloquem suas sugestões, a gente abre depois uma enquete e a gente votar quais vão ser os temas dos estudos subsequentes. Tá? Alguém quer falar alguma coisa enquanto eu estou abrindo aqui a apresentação? A hora é agora. Estou sem palavras. Tem mais alguém aqui tentando entrar? Opa. Só um segundinho, gente. Quem aqui quer participar? Chegando aqui a Luciana. Bem-vinda, Luciana. Bom, para aqueles que chegaram depois, tá? A gente está fazendo a gravação da reunião e estamos pedindo às pessoas que coloquem os seus nomes aqui no chat, porque no final nós vamos sortear a oportunidade de falar um poema. Vai ser o nosso prêmio da manhã, é a pessoa poder falar um poema para encerrar o nosso encontro. Tá? Então, deixa eu pegar aqui. Só para eu conferir, gente, está aparecendo para todo mundo o texto que eu estou projetando aí? Para mim, sim. Eu estou vendo. Beleza. Então, gente, esse texto aqui, ele na verdade, ele é a orelha. Eu devia ter feito isso antes, né? Devia ter mostrado antes. Deixa eu interromper aqui. Na verdade, esse texto é a orelha desse livro aqui, tá? É um livro intitulado A Antologia de Poetas Espíritas, é um livro publicado em 1959, organizado pelo Clóvis Ramos. É um livro dificílimo de encontrar hoje em dia, tanto que vocês podem ver assim o estado deplorável que está essa obra. Tá? Esse livro eu adquiri há alguns anos pela estante virtual, e como ele estava muito detonado, até impedindo que eu manuseasse com a frequência que eu costumo manusear os meus livros, eu decidi digitá-lo página por página, poema por poema, atualizando a ortografia, né, para que a gente pudesse compartilhar esse material com todos. É esse material que eu pus em PDF nos grupos onde a gente divulgou o nosso estudo de hoje, e é a partir dele que a gente vai começar os nossos estudos. Se de repente a gente optar, uma sugestão seria que para frente a gente estudasse cada poeta dessa antologia, que já daria uma penca de encontros nossos para a gente saber assim quem são os poetas que estão na origem do nosso trabalho de poesia e espiritualidade. Tá? Então a fonte primária está ali. Eu vou começar aqui a leitura do texto, tá? E nós vamos fazer o seguinte: eu vou fazer uma primeira leitura dele corrida, é um texto curtíssimo. Vou fazer uma primeira leitura corrida, depois a gente volta nele do início
e vai pegando parágrafo por parágrafo e nós vamos tecendo os nossos comentários. Já vou avisar de antemão, ao contrário do que muita gente pode estar esperando, eu não preparei um estudo individual. Não fiz isso. O estudo é coletivo. É para a gente trocar ideia. Então, vamos começar. A influência do espiritismo na poesia e a poesia no espiritismo em quase nada se modificam, pois espiritismo e poesia são temas, revelações, princípios e grandezas morais de que o homem se utiliza para consolar-se quando sofre. Com a poesia, a dor é mais suave, com o espiritismo é mais pura. A poesia encanta e o espiritismo conforta. A poesia é o entendimento, às vezes, fugindo da razão, e o espiritismo é a própria razão de ser, atingindo o entendimento. Aquela é o sonho que se enleva, e este é a verdade que se impõe. Há, portanto, entre o espiritismo, filosofia, ciência, doutrina, e a poesia, arte, harmonia, beleza, a grande afinidade caracterizada até mesmo pela concentração, ponto elementar e fundamental a exigir do espírito e do poeta a inspiração divina para o êxito. Dessa afinidade, dessa identificação, é que surgem as influências a todo o instante e em qualquer lugar. Algumas pessoas chegaram à poesia pelo espiritismo, enquanto outras alcançaram a graça do espiritismo pela poesia. Vasta é a literatura poetizada que gira em torno do espiritismo, e maior ainda é a doutrina espírita, que se expande através da poesia. Sendo apenas sensível como as flores que recebem o orvalho das madrugadas e vão depois enfeitar e perfumar ambientes, a poesia, que é sentimento, passa a ter a missão das flores dentro de suas bases doutrinárias e filosóficas. Somente assim, a poesia, essa força que arrastou Dante Alighieri ao paraíso, poderá conduzir a humanidade rebelada pela incompreensão através do caminho estreito e espinhoso da vida eterna para os braços abertos de Jesus. Tobias Pinheiro. Vocês sabem que eu já procurei saber quem é Tobias Pinheiro e não encontrei? Rapaz, eu também, viu? Esse tempo todo aqui. A gente parece ter no Tobias or not Tobias? That's the question. Ah, sensacional! Tobias or not Tobias? Tobias or not Tobias. Sensacional. Glaucio, não sei se é esse, mas aqui no Google apareceu Tobias Pinheiro e Poesia dos Brasis Maranhão. Pode ser. Talvez seja o mesmo, porque nesse site, Poesia dos Brasis, tem muitos poetas espíritas. Pode ser, acabei de fazer uma pesquisa assim, só com o nome apareceu. Edna, você é sensacional. Chegando a Eneida. Tá? Gente, eu vou perguntar uma coisa. Vocês acham que eu posso fechar aqui a apresentação para a gente ir conversando? Porque não sei se vocês estão com o texto aberto aí, porque eu quero poder ver a carinha de todo mundo, e com a apresentação eu não vejo todo mundo. Então, vou fechar aqui. Pode fechar. Eu estou com o PDF aberto aqui. Está com o PDF. Vou fazer até o seguinte, vou pegar o texto e vou colar aqui no nosso chat. Vou pegar os parágrafos, parágrafo por parágrafo, e a gente cola no chat para facilitar. Aí vai chateando. Vai chateando. Então, vamos lá, gente. Alguém quer tecer algum comentário de ordem geral ou vamos parágrafo por parágrafo? Glaucio, eu só queria agradecer a tua iniciativa, tá, Glaucio? Agradece ao Alberto!
e ao Alberto Centurião e a todos os professores, que hoje é dia de vocês, você abre nesse dia auspicioso a aula. É né? verdade, Parabéns. é verdade. Parabéns a todos os professores. Né? É só uma interrupção, agora a boquinha fechada. Ah, maravilha, Sara, maravilha. Então, esse texto me surpreendeu. Eu esperava quando eu fui ler, né, não conhecia, eu esperava assim, um texto prosaico de prefácio, né? Esse livro, essa coletânea, reúne os poetas e tal, que não sei o que, aquele blá 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 de sempre, né? E, de repente, encontrei um texto concentrado, com um teor poético denso de linguagem, né? E profundamente conceitual. Para mim, foi uma surpresa muito, muito boa. Ele, viu, Glaucio, se me permite, ele me fez, eu diria, me respondeu, digamos assim, a pergunta que a gente sempre tem feito. O que é poesia espírita? E aí eu acho que esse texto ele nos dá essa imagem, essa paisagem, e nos responde o que seria poesia espírita e vice-versa. Uma coisa que está totalmente interligada à outra. Poesia e espiritismo, espiritismo e poesia. Eu adorei por demais esse texto. Porque uma coisa essencial da poesia é o caráter de transcendência, né? E aí tem uma convergência com o espiritualismo de um modo geral e com o espiritismo em específico. Justo. Pode falar, gente. Microfone aberto. O que me chamou a atenção foi a ligação da poesia com o espiritismo. Que ele não descarta a poesia fora do espiritismo. É como se completasse também o espiritismo, né? Arte, filosofia, ciência e a poesia como arte. Bom dia a todos. Bom dia, Luciana. Eu tenho a alegria de estar aqui sentada na mesa, na escrivaninha do meu avô, Silva Barreto. Estou aqui, né, e para honrar esse nosso primeiro encontro aqui, eu queria ler um decálogo do poeta, que é rapidinho aqui. Por que eu pensei qual a relação com o estudo, né? Porque meu avô se considerava agnóstico, tá? Mas ele falava sempre que a poesia era a sua religião. Agora eu vou ler o decálogo, porque eu achei bem interessante, porque ele fala de espiritualidade sendo um agnóstico. Então, o quanto o belo e a arte também nos aproxima da espiritualidade, mesmo quando a pessoa não tem uma designação religiosa, a arte, o belo, a poesia, nos aproxima de Deus, da espiritualidade, ou de alguma forma, né, de reflexão mais profunda sobre a vida, né? Enfim, eu achei interessante o que eu abri aqui, nesse decálogo, e aí pensei no nosso estudo. Decálogo do poeta. Primeiro, o amor constitui a principal essência do poeta. Segundo, toda poesia deve conter uma mensagem em defesa do bem-estar da humanidade. Terceiro, o poeta é um amigo da natureza. Quem a destrói, rouba-lhe uma de suas principais fontes de inspiração. O egoísmo, a covardia, a crueldade, a calúnia, a inveja, a avareza e a mesquinhez são sentimentos incompatíveis com a alma do poeta. Quinto, o sofrimento não será motivo para sua derrotada, mas alicerce de onde nascerá seu mundo de sonhos. Sexto, a luta do poeta é transcendental, porque busca o caminho da perfeição. Sétimo, o problema da vida e da morte não devem preocupar, porque a poesia o eternizará. Isso na visão de um agnóstico, tá?
Oitavo, a arma do poeta é a poesia, e ela deve ser a guardiã dos indefesos, principalmente das crianças, dos animais e das árvores. Nono, o poeta tem o dom da premonição, e por isso percebe que o homem cegamente caminha para a autodestruição. Como missionário, cabe-lhe evitar sua queda no caos. E décimo, a poesia não tem fronteiras nem idade, sob qualquer padrão, o poeta deve eternizar o belo. Silva Barreto. Muito bacana, muito bacana. Tá aqui, ó, nesse livro, que você vai receber de presente, amigo Glaucio Ardoso. Oba! Tá? Adoro ganhar livro de presente. A Viagem e uma Lágrima, e outros poemas, Silva Barreto. Ele é o culpado de tudo. Meu avô me incentivou muito a escrever desde criança, e eu participei do Movimento Poético Nacional, que ele foi um dos fundadores, tá? E esse aqui eu vou sortear para as outras pessoas do grupo hoje, que é Poesias e Crônicas que Ficaram para Trás. Agora, só correlacionando com o nosso estudo, né? Eu achei bem interessante, embora em alguns trechos, né, ele até coloque esse posicionamento dele, né? Sobre ser agnóstico, mas olha que interessante, ele fala do amor, né, da parte até da questão de superar o egoísmo, né, o orgulho, do cuidado com a natureza e da busca para eternizar o belo. Então, quando a gente fala do bem, do bom, né, e do belo, a gente está falando, né, dessa busca, né, pela espiritualidade, né? Porque isso é uma busca. A arte em si, quando ela é profunda, ela faz com que nós nos aproximamos do bem, do bom e do belo, e dos valores que são universais. Porque esse decálogo foi escrito por uma pessoa que não professava nenhuma religião, mas dizia que a poesia era a sua religião. Então, acho bem interessante essa fala dele, trago aqui, jogo no grupo esse questionamento aí, já que parece que tem uma correlação com o tema. E aí eu até faria Fala, Sara. Não, eu digo que tem, sim, porque o próprio Tobias, você vê que ele vai citar Dante Alighieri, que não tinha nem espiritismo, acho que na época de Dante, acho que ainda não tinha tido Dante, acho que não tinha contato nenhum, poderia ter alguma coisa, mas ainda não tinha sido colocado, né? E ele coloca por causa do trabalho poético de Dante. E se a gente pegar a poesia como espiritualidade, a gente pegar um gancho, a gente vai ver, eu estava vendo uma pesquisa de um outro lugar, o que são os salmos de Davi, se não poesia? Se a gente pegar, eles são todos com linguagem metafórica, todos poéticos, e dizer que, na verdade, se perdeu. Porque você vê que os beneditinos, eles cantam os salmos, só que não é a melodia original, porque diz que Davi compôs as melodias para os salmos, né? Os salmos eram cantados ao Senhor. A gente pega Francisco de Assis, que você fala aí, o que é a oração de São Francisco, senão um belíssimo de um poema, né? Então, quando ele coloca aqui, claro, ele vai se focar porque é o objeto do livro, mas ele não está fechando, porque ele cita Dante. É isso que eu queria colocar, ele não fecha dentro. Se a gente pegar os grandes místicos da Igreja Católica, todos eles são grandes poetas. Pode olhar como é que Teresinha de Jesus canta: viver de amor é dar sem medida, sem recompensa nenhuma receber nesta vida. Por isso que eu dou sem cessar, dou sem reclamar. Né? Então, você vê, essa ligação que eu digo com o divino não é só nossa. E antes mesmo de espiritismo, eu fiz uma ligação com o Kandinsky. Quem já leu Arte, o espiritual na arte, isso aqui me lembra muito o Kandinsky. Eu não sei se alguém teve essa percepção, quem teve essa obra, eu tive essa percepção porque ele me lembra isso. A poesia, mas a poesia verdadeira, como o Kandinsky fala, a arte verdadeira. Porque tem umas poesias que podem ter até rimas, podem ser até bonitas, mas não estão professando algo do bom, do belo, e um agnóstico está, tá vendo aí? Ó, um agnóstico coloca primeiro o decálogo dele, o amor. O segundo decálogo dele, né?
o bem e o bom para toda a humanidade. Só isso, para mim, resumiria o decálogo todo do teu avô. O primeiro, né? O amor constitui a principal essência do poeta. Eu gosto muito dessa colocação. Sara, você está mutada. Lê a segunda, Lu. O segundo, toda poesia deve conter uma mensagem em defesa do bem-estar da humanidade. E aí eu faço uma ligação desse segundo diretamente com o primeiro parágrafo, o parágrafo de abertura do texto do Tobias Pinheiro. Porque olha o que ele diz: a influência do espiritismo na poesia e a poesia no espiritismo em quase nada se modificam, pois o espiritismo e poesia são temas, revelações, princípios e grandezas morais de que o homem se utiliza para consolar-se quando sofre. Eu acho que essa relação intrínseca, não apenas do espiritismo, mas do espiritual com o poético, e aí eu me recordo, por exemplo, de que na antiguidade o termo poiesis ele servia como um termo que se dirigia a qualquer das artes. A música era poiesis, o teatro era poiesis, porque tudo estava ligado a uma ideia de uma expressão que ultrapassava a fala do cotidiano. Aquilo que o Guimarães Rosa vai chamar de linguagem de em dia de semana, o poiesis, ele ultrapassa isso. E o espiritismo, que é uma doutrina altamente transcendente, também está ultrapassando o lugar comum. Eu acho que o espiritismo, assim como a poesia, assim como a arte, a gente vai focar na poesia, porque é a nossa praia, né? Mas o espiritismo, ele nos convida a sair do prosaico, a sair do cotidiano. Palavra franqueada, gente. Só falei, agora é com vocês. Eu só queria questionar, não, levantar uma polêmica aqui sobre a questão do que o que nos dá, assim, não vou dizer o direito, mas assim, nos abre essa possibilidade de definir o que é poesia bela, o que não é poesia bela, o que é beleza na poesia, né? Dada a colocação que fez a nossa querida Sara, né, sobre a questão de Kandinsky, sobre o que é beleza na poesia, o que não é beleza na poesia, o que é que nós podemos tratar sobre isso? O que vocês acham? Sara, você está mutada. É porque eu mudo para não ficar com interferência. Desculpe. O que eu entendo, Edilson, o que ele quer dizer é o seguinte: quando você vem, é só olhar o decálogo dela, né? O poeta vai falar de amor, o poeta vai procurar o bem da humanidade. O Kandinsky coloca, né, no espiritual na arte, qualquer arte, ele não coloca só a escrita, ele é muito mais, ele é um pintor, o Kandinsky, quem conhece, ele pinta, né? Ele não é ligado à arte da escrita, mas ele vai falar de todas as artes, inclusive de música nesse livro. Ele quer dizer que quando você está querendo um bem maior, como é o nosso caso aqui, você não está só... você está colocando mensagens belas, mensagens bonitas, não é na forma. A forma também vai ser bela. Ele vai falar do triângulo que representa e tal. A colocação que eu digo que é belo, o que não é belo, o que não é belo, vamos dizer assim, a guerra é bela, ela não tem beleza. A guerra não tem beleza, né? Entendeu? A guerra não é algo que vem de Deus, ela vem dos homens. Ela não tem a beleza que vem de Deus, como também diz Pastro, que é outro artista sacro que fez lá toda aquela... É uma obra de arte, quem for Aparecida não precisa vir na Europa, aquilo é uma obra de arte. Toda a obra do Carlos Pastro está lá, é belíssimo o trabalho estético do Pastro, mas o Pastro, ele nunca pintou, nunca pensou, embora ele foi bem remunerado, mas não era o que o movia. O movia está integrado com a beleza de Deus, traduzir. E eu acho que ele também fala isso, o espírita está enviado desta beleza, que é o que ela fala. A beleza não é a estética, não é a rima, não é a forma. A beleza é a inspiração, o conteúdo que venha de um sentimento do coração, que venha dos nossos melhores sentimentos. Eu estou falando, eu entendi de Kandinsky isso, que venha realmente dos seus melhores
sentimentos. Não é uma poesia encomendada. Vamos dizer assim, Edilson, eu quero que você faça um poema assim, assado, para esse sentido, para aquilo e tal, que você vai ganhar X milhões se você fizer assim, entendeu? Luciana está com a mão levantada. Ouvindo a fala do Edilson e da Sara, eu me lembrei aqui de uma questão filosófica mesmo, né, para a nossa reflexão, para contribuir, que seria a pergunta: o que é ética e o que é estética? Para ajudar na nossa reflexão. E aí, gente, o que é ética e o que é estética? Pois é, ética e estética. A guerra é feia, não existe beleza na guerra. E daí vem um cara chamado Pablo Picasso e pinta um lindo painel chamado Guernica, em que ele retrata maravilhosamente o horror da guerra. Então, eu me lembro dos trágicos gregos, né? Aristóteles dizia que a função da tragédia era, por meio do horror, proporcionar um estado de transformação interna, né? A catarsis. Então, a catarsis é um estado de iluminação, de despertamento para algo melhor pela presença do horror. Então, quando a gente nega o feio como elemento da poesia, a gente corre sério risco de ficar escrevendo a poesia do bonitinho. Eu concordo com o Centurião, porque assim, eu tenho visto poemas sensacionais que me provocam profundas reflexões e eles não necessariamente são poemas do bonitinho, né? Eu pego, por exemplo, um dos poetas atuais que eu mais curto, né? Que é o Alberto Pucheu. O Alberto Pucheu vai ter um poema impressionante chamado Para que Poetas em Tempos de Terrorismos? E nesse poema, é um poema de 2016, ele traz, né, toda uma denúncia de um momento que, na concepção dele, é um momento terrível, que foi o momento vivido no Brasil entre os anos de 2015 e 2016. O poema é chocante. O poema é chocante quando ele diz: é guerra, eis a guerra, o presidente da Câmara dos Deputados diz que o Estado é de guerra, é guerra. Você chega a ouvir o som da batalha sendo travada. E ainda assim, eu digo que isso é um poema fenomenal, de uma beleza que ultrapassa o bonitinho, como disse o Centurião, e que nos leva à reflexão. Então, é como disse o Centurião, a ética e a estética estão sempre em luta. Só uma coisinha, o Márcio botou aqui. Márcio, você não quer abrir o microfone? Fala, querido. Queremos ouvir a sua voz, ouvirei. É que assim, eu sou bem novinho nesse universo e aqui eu estou aprendendo, né? Então, eu estou vendo aqui as colocações de todos vocês e isso me faz refletir bastante, porque é um aprendizado. Mas eu acho que, assim, independente da colocação ou das divisões, da escrita, de como se escreve, como se coloca o poema, eu acho que independe, sempre vai atingir alguma pessoa de alguma forma. Eu acho que isso é a beleza, isso é o mais importante, né? Não precisa ter uma conotação ou outra. Claro que a gente tem que estar escrevendo ali algo que seja construtivo, que traga reflexões, mas em todos os momentos irá atingir um ser que está num determinado momento e vai fazer uma reflexão. Isso é muito importante, né?
que nos leve à reflexão e que nos transforme. Acho isso muito importante. E tudo que vocês estão colocando aqui é muito bacana, porque leva ao quê? À reflexão. Luciana? Oi, Márcio, você não é tão novinho assim, porque eu lembro de ti do FECEF, eu não pude ir no último, mas você mora no meu coração, ó. Eu queria falar dentro dessa reflexão. Oi, fala, Márcio. É verdade, nos conhecemos lá na oficina de cordel com Merlânio Maia, né? E foi lá que tudo aconteceu, é verdade. Mas, assim, dentro desse universo da poesia, eu me acho, assim, que eu comecei ontem. Então, eu tenho muito que aprender, na verdade. Todos nós juntos, né? Isso nessa vida, né, Márcio? Você não sabe das outras, né? Então, assim, continuando essa explanação que está muito interessante, que eu joguei a provocação aí, só para me explicar, né? Que eu não acho que a poesia tem que ser só o bonitinho. Tá? Eu falo muito da flor, mas eu acho que a flor penso que a flor também tem que ser um tema que nos gere outras reflexões. Existe a beleza da natureza, porém nós temos outras realidades. Aí eu vou citar novamente o meu avô aqui, ó, hoje eu lembrei muito dele, porque eu estou na mesa aqui, na escrivaninha que ele escrevia poesia, né? Isso aqui é uma foto, gente, olha que atual, de uma criança pataxó, de uma tribo indígena, tá? Chama Duas Lágrimas Pataxós. Ele fez uma quadrinha, tá? E ele explica: Lágrima Pataxó, menina chora durante manifestação de índios em Brasília, em frente ao Supremo Tribunal Federal, que decidiu por unanimidade retomar o julgamento sobre a delimitação de terras indígenas em área no sul da Bahia. Então, ele coloca essa legenda nessa foto, que é uma criança pataxó, toda típica aqui, chorando, né? Aí ele coloca duas lágrimas pataxós e faz essa quadra. Estas lágrimas que escorrem em tuas faces sentidas são lágrimas que não morrem, são dores de muitas vidas. Eu achei bárbaro essa quadra, que foge desse lugar comum, né? Que leva essa reflexão sobre valores. Então, aqui tem uma preocupação ética e estética, de promover uma reflexão aí sobre... É bem profundo, né? Tá difícil de você racionalizar, né? Porque poesia não é para racionalizar. Sensibilizar as pessoas através de uma lágrima de uma criança indígena, né? E nos levar à reflexão sobre o que nós estamos fazendo, né? Em relação a esses povos de origem, que são nossa origem, inclusive. Leva a uma questão ética, né? Edilson está com a mão levantada. Sim, estou com a mão levantada para comentar sobre o que o Márcio Patriota e a Lu passou agora, né, sobre essa questão da reflexão, que é interessante, porque eu vejo a beleza como algo extremamente subjetivo. Né? Inclusive, o Márcio colocou a beleza como outra palavra, reflexão. E Lu trouxe duas palavras, a ética e a estética. Então, a nossa visão de beleza, ela tende a amadurecer à medida que nós, espiritualmente, vamos amadurecendo, né? E quando nós amadurecemos, a gente dá uma olhada lá no final, aquilo que antigamente a gente via como feio, e a gente encontra beleza. Né? A gente vai, pesquisa, a gente relê, a gente revê, a gente reestuda aquilo que antes parecia, na nossa cabeça, na nossa ideia, na nossa condição evolutiva da época, algo feio, algo que não tinha nada que extrair. E a gente passa a extrair bem depois. Por quê? Porque a beleza é a visão, na minha percepção, tá, gente? A visão que a gente passa a ter à medida que a gente evolui. Então, a beleza que a gente enxerga hoje, nós estamos enxergando agora, não vai ser a mesma beleza que nós vamos enxergar daqui a 2000 anos.
para ser uma outra beleza, uma outra conotação, uma outra percepção, uma outra reflexão, uma outra ética, sei lá, algo que vai nos tirar do lugar comum na época. Não é? E aí eu acho que a beleza é mais ou menos isso. Então, a gente não tem hoje que está definindo o que é belo de forma definitiva para definir se a poesia, aquela poesia, aquele texto, né, aquela imagem, aquela escultura, aquela tela é bela ou não é. Não é. É por isso que eu fico assim preocupado quando se fala em beleza. Muito preocupado, porque ela é muito variante, ela é muito passeante, ela é muito errante, digamos assim, na nossa vida, na nossa caminhada universal. Não sei se vocês entenderam o que eu coloquei. Sim. Bom, mais algum comentário, gente? Notem que nós já estamos há quase 1 hora de reunião e até agora só falamos do primeiro parágrafo. Ele foi abrindo, eu achei que a gente ia falar desse texto rapidinho, mas o primeiro parágrafo foi abrindo outros tópicos bem bacanas. Seguimos ou continuamos? Posso falar? Manda, André, é contigo mesmo. Eu estou aqui só para dizer quem vai falar. Quando a Sara falou sobre a guerra, né, pensei exatamente o que o Alberto falou aí sobre o quadro de Guernica, né? Mas assim, pensando sobre essa questão da beleza e da não beleza, né? Essa questão ética, quando a gente fala em guerra ou em coisas que nos chocam, né? Por exemplo, massacre que a gente viu há pouco tempo em escola, essas coisas que em si ela traz o sofrimento, né? Só traz a dor e tudo, mas pode ser de ruim, né? Mas ela também pode inspirar, né? Para que a gente faça essa transformação que o Alberto falou, através da arte, né? Da poesia. Eu lembrei também, foi de um... Agora não esqueci, fugiu aqui, mas me lembrei também de uma outra coisa também, que até acho que era uma poesia mesmo, que fala sobre isso, né? Você vê alguma coisa que é ruim e você transformar e alcançar essa transformação. E vai chegar, e mesmo uma coisa que pode ser para a gente chocante, para o artista ele vai transformar isso, né? E passar para as pessoas de uma forma bela e que vai produzir essa transformação, né? Eu tenho até aqui uma coisa que eu abri aqui no livro, quando foi falado no início, até tem do livro Arte e Espiritismo, tem até umas notas de rodapé sua, Glaucio, que qual será a influência da poesia no espiritismo? É uma pergunta, né? Que foi feita a Alfredo de Musset. Aí ele responde: a poesia é o bálsamo que se aplica sobre as feridas. A poesia foi dada ao homem como um maná celeste, e todos os poetas são médiuns que Deus enviou sobre a terra para regenerar um pouco o seu povo, e não deixá-los embrutecer inteiramente. Porque o que há de mais belo, que fala mais a alma do que a poesia? Lindo, André. Muito lindo. Acho que resumiu tudo, né, que a gente falou aqui. Sensacional. Bom, vamos seguir para mais um parágrafo, então, gente. Vamos ver se a gente hoje dá conta pelo menos de 2 ou 3 parágrafos desse texto, né? Com a poesia, a dor é mais suave. Com o espiritismo, é mais pura. Parágrafo curtíssimo. Menos de meia quadra. Com a poesia, a dor é mais suave. Com o espiritismo, é mais pura. Aqui a Aninha está aqui, eu acho que a Aninha não está tendo como falar de onde ela está colocando aqui. Rapaz, nós podemos ser até irônicos de uma maneira a mostrar a sua perda de um contexto, só precisa falar coisas bonitas, mas não saberá dizer o que sentimos, pois é errado, apesar de ser intensa, usando cutuca as palavras. Está dentro do tema que a gente estava vendo ainda agora.
Eu vou falar uma coisa para vocês que me incomoda nesse parágrafo do Tobias Pinheiro. Porque, assim, quando ele fala, né, que com a poesia a dor é mais suave, com o espiritismo é mais pura. Eu sempre comento que eu noto que há uma tendência no mundo cristão de exaltar a dor, exaltar o sofrimento, sabe? Eu trabalho, por exemplo, numa escola católica, e com isso eu acabo vendo muito dos rituais católicos, né? Porque a gente tem toda a ritualística deles. E eu noto que é uma característica do universo cristão essa exaltação da dor. É como se você precisasse sofrer, né? E como se a única maneira de você realmente compreender as coisas, realmente valorizar as coisas, como se a única maneira de você realmente ser religioso fosse pelo sofrimento. E eu tenho medo, assim como o Edilson falou que tem medo dessa coisa do o que é beleza, coisa e tal, ele já está ali com a mãozinha levantada, eu tenho um pouco de medo de que a gente, como poetas espíritas, espiritualistas, de que a gente acabe entrando numa romantização do sofrimento. Porque o espiritismo, pelo menos, ele não me parece ser algo, né, que traz essa ideia de que o sofrimento é agradável, de que a gente de que a gente só é religioso quando sofre, ou como diz lá o poeta, né, assim como o poeta só é grande se sofrer. Então tô colocando aqui para vocês o meu incômodo com esse parágrafo, com essa frase do Tobias Pinheiro. Manda lá, Edilson. Lá vou eu de novo. Venha! Fazer um voo rasante sobre isso. Com relação a isso, eu vou até fazer uma defesa, embora ele não me tenha solicitado como seu advogado, o Tobias Pinheiro. Com relação à dor, eu gosto de fazer a distinção entre dor e sofrimento, certo? São muito parecidas, parecem sinônimas, mas não são. Os dois não são análogos nesse aspecto. A gente, por exemplo, hoje, nesse momento eu estou com dores aqui, mas não estou sofrendo. Então eu não estou exaltando a minha dor. A minha dor é dor, eu estou precisando dela, meu corpo dói. A gente entra na fase dos entas, não sei aqui quem já entrou, e quando acorda, alguma coisa dói. Mas cabe a cada um de nós saber lidar com isso. Né? Eu vou ficar morrendo o dia todo porque está doendo ali, eu tenho que comprar um remédio, tal, para passar a dor, e se isso não acontecer, eu vou sofrer o dia todo. Não vou. Não me dou a esse luxo, não posso estar me sentindo sofrer por causa de uma dor, seja qual for a dor. Aí eu estou falando da dor física, mas vem a dor moral. Essa sim, uma dor que pode se incomodar e pode causar sofrimento. Também se nós permitirmos que isso aconteça. Não é? Por quê? Primeiro eu aprendi, não é dentro da doutrina espírita, mas tem algo a ver com o espiritismo. É um provérbio chinês que diz, não sei se foi quem foi, busquei na internet também, não dei uma olhada. Talvez a Edna consiga, que ela é muito boa aí de Google, né? Com relação a quê? A questão de preocupação. O que nos causa muitas vezes dor moral são as preocupações, aquelas coisas com as quais nós não estamos conseguindo lidar. Aí a gente sofre buscando resolver a coisa toda e com antecipação não resolve e o sofrimento avança dia, hora, mês, ano, décadas e a vida toda. E muitas vezes aquele problema tem solução e se nós deixássemos um tanto de lado, a solução viria e nós não estaríamos sofrendo. Não é verdade? Mas também tem outro lado. Aquele problema, aquela angústia, talvez não tenha solução. Não tenha nada que vá assim, amenizar, eliminar ou trazer algo que vá sanear. Por exemplo, o desencarne de alguém. A pessoa não vai retornar. Aquela mesma pessoa não vai. E a pessoa passa a vida toda sofrendo porque aquele ser desencarnou, já reencarnou, já desencarnou de novo, já encarnou, e ela sofrendo com aquela perda. Não é? Mas, gente, se a dor, ou se o problema ele não tem solução, para que se preocupar também? Não vai adiantar. Não tem solução.
Então, o lidar com a preocupação moral, seja ela qual for, é uma questão muito pessoal. Eu não vou querer estar sofrendo por algo que eu, por exemplo, a solução vai chegar, para que me preocupar? Não vai ter solução, para que me preocupar? Não resolve. Então, é importante a gente entender, separar uma coisa da outra. Quando ele fala aí, na minha defesa agora do Tobias, tá? Que com o espiritismo a dor ela é mais pura, é porque a gente começa a entender que a dor faz parte de um processo. Ela faz parte de um processo. Quando ela faz parte de um processo, e eu entendo por que faz parte do processo, se torna pura. Poeticamente é só suave, mas com o conhecimento se torna pura, compreensível, aceitável, entendível, e aí eu suavizei, tornei-a pura e vou vivendo, continuarei amando. Como dizia Emmanuel para o Chico, né? Chico, você está chorando, está sofrendo, está depressivo, sai daí, enxuga o rosto, vai para a periferia ajudar as pessoas. Depois que você voltar, você vai ver que não tem problema nenhum. E ele ia e voltava, cadê o meu problema? Não tenho problema. Estou bem. Entende o que estou querendo dizer com relação à questão da dor? Por isso que eu não acho que o cristão, percepção minha, viu, Glaucio? Ele deva estar credenciado, ou para se credenciar a ser cristão, ele fazer apologia à sua dor, ao seu sofrimento. Porque aí tem gente que não consegue, mesmo estando cristão. Tá? Eu conheço muita gente depressiva que dói, e de cristão, na prática, eu não vejo muita coisa, não. Tá bom? Edilson resolveu meu problema com Tobias Pinheiro. Meu voo rasante é isso. André está com a mãozinha levantada, depois Luciana. André, está mutado. Desculpa, gente. Eu concordo aí em parte com o que o Edilson falou, né? Mas eu acho que essa questão vai muito de que a gente, através do tempo, né? A gente exaltou muito mais a cruz do que a manjedoura, né? Então, a gente acha sempre que o sofrimento é que vai nos redimir, né? Que vai nos levar. E eu acho também que não é bem assim, né? Acho que o sofrimento, quer dizer, a dor, né? A gente pode até separar essa questão do sofrimento e da dor. Mas existe uma exaltação, para mim, no meu ponto de vista, muito mais a cruz do que a manjedoura, né? Que nos remete à paz, à alegria, né? Muito bom. Luciana, depois Sara. Luciana, está mutado. Oi, desculpa, gente. Eu vou pela linha do raciocínio, né, semelhante à do André. Eu penso que nós, cristãos, e me incluo aqui, né, também, nós cristãos compreendemos muito mal a mensagem que Cristo veio trazer, Jesus Cristo veio trazer à Terra, porque Jesus veio para nos ensinar o amor, e o amor, ele transcende a dor. O amor, ele é muito mais profundo, né? A mensagem que Jesus veio nos trazer de espiritualidade profunda, devido às nossas mazelas morais, acabou com Jesus na cruz. Só que não acabou, né? Tem a continuidade que transcende a morte de Jesus, o renascimento renascimento, digo, da vida espiritual, né? Que, na verdade, ele continuou vivo para nós espíritas, ele continuou, transcendeu a morte, e veio nos ensinar que o amor supera toda dor. E quando se ama, e quando essa fala me lembrou isso, você viver a dor de uma forma mais pura, quando se ama essa dor também, não é que você não sente a dor física, mas a grandeza do sentimento do amor, esse amor que Jesus veio nos ensinar, que transcende esse amor humano, que nós ainda não sabemos o que é esse amor, que estamos nessa aprendizagem, faz com que nós vivenciemos até a dor de forma mais pura, porque ele traz felicidade, ele traz alegria, ele traz uma vibração que nem tem como dizer, né? Eu estou nesse aprendizado também, gente, todos nós, eu acredito, do que realmente
Jesus veio nos ensinar. Porque enquanto nós formos imperfeitos, nós ainda não compreendemos a mensagem de Jesus. Porque quando nós compreendemos, o mundo não vai mais ter guerra. O mundo não vai mais ter a dor, nesse sentido, provocada por nossos próprios erros e falhas morais. Aí, quando eu trago essa questão da ética e da estética, né, que deu uma provocação aí, acredito que nós, no momento que vivemos, precisamos ainda trazer, enquanto poetas, essas reflexões sociais para despertar nas pessoas seus sentimentos mais puros e profundos de amor ao próximo. Porque nós estamos aqui para provocar no sentido positivo esses sentimentos. Então, eu penso que a responsabilidade nossa, enquanto cristãos de verdade, na busca da compreensão maior do amor, né, e espíritas, né, é isso. Transcender a dor através da aprendizagem do amor. Então, um beijo no coração, gente. E aí nós vamos transcender a guerra, né, e não vai existir mais isso na face da Terra. Só que, enquanto isso, nosso papel também é social. Também é de levar essas reflexões profundas e de ajudar a despertamento, nesse processo de despertamento nosso e também dos nossos irmãos em humanidade. Temos Sara e, na sequência, Sâmia. Vai, Sara. Eu falo assim, a gente tem que ter muito cuidado, né, de falar, você tem razão, Glaucio, a exaltação da dor. Mas a dor é uma experiência, ela da terrena, e tem a dor que vai até com a gente para o mundo espiritual, que a gente vê que a gente continua sofrendo lá, dependendo. Então, ela existe. A gente trabalhou agora a gente não pode também, do mesmo jeito que o Alberto falou, vamos olhar para a guerra, a gente também não pode minimizar, porque cada um é um ser único e cada um sabe a dor que carrega em si. A gente fala, mesmo quem tem, a gente até fala assim, o espírita não sente o desencarne. Até o próprio Divaldo disse, meu Deus, se ninguém chorar por mim, eu vou ficar triste. Quer dizer que ninguém está sentindo a minha falta. Então, quando a gente tem um ente querido que desencarna, a gente entende. Como ele diz, a gente tem, mas a gente sente a dor da saudade, a gente sente de não ter aquela pessoa aqui. O entendimento... ele não deixa que a gente sinta desespero, é diferente, mas a dor da saudade a gente sente. A gente não se desespera, a gente sabe que vai reencontrar aquele ente querido, a gente tem a esperança que Jesus trouxe e tal. E aí eu digo assim, realmente, Glaucio, eu também não concordo com isso, eu falo sempre, parece que a gente tem uma coisa boa, comer uma coisa boa, a gente se sente culpado. Não, mas a gente tem que... Quando você olha a dor, existe a dor da fome. O irmão que está lá, o frio é real. Ele está passando frio. Então, eu tenho que sentir a dor dele, Glaucio. É por isso que a dor existe. Porque na hora que eu detesto o frio, Glaucio, o frio me deixa mal. E na hora que eu sinto frio, que eu vejo aquele irmão, eu digo, meu Deus, eu estou agasalhada com frio. E eu tenho que fazer alguma coisa para tirar esse desconforto do meu irmão. Aí eu acho que a dor é educativa. E quando você fala, eu trago aqui um livro bem atual, gente, eu já botei ele lá. Terra da Poesia. São poesias de poetas da faixa de Gaza. Poesias de poetas da faixa de Gaza. São tudo jovens poetas. Isso foi em 2021. 2021. E eu gosto de um poema, do último aqui, que é um rapaz que acho que na época tinha 25 anos, e eu vou pedir licença para ler só um trechinho, porque o nome do poema, eu até já coloquei ele no grupo, Entre mim e o mundo há uma barreira que as palavras não atravessam. E é um diálogo entre ele e um amigo, eu só vou ler o finalzinho porque é grande. O amigo pergunta, você está bem? Estou exausto, meu amigo. Me sinto como se sente os moradores do 10º andar, quando o prédio vai desabar dentro de instantes, como se estranhamente alguém tivesse me jogado numa garrafa e depois a fechasse com toda a força. Entre mim e o mundo há uma barreira que as palavras não atravessam, mas ainda sou do jeito que me conhece.
A poesia me conforta, a música me faz chorar. Sensacional. Uau! Sensacional. Sâmia. Tá muito rico esse debate. Estou adorando escutar aqui da minha cozinha, enquanto eu ouço vocês, eu estou acabando o almoço aqui. Mas eu acho que o Espiritismo ele traz um diferencial em relação à dor, que é o não nos conformarmos no sentido de aceitarmos ficando paralíticos e paralisados, que é uma questão histórica nossa. Muitas vezes as pessoas na miséria, às vezes até quando buscavam auxílio, orientação de religiosos, você tem que aceitar porque é a vontade de Deus. A mulher que sofria num casamento, tipos de sofrimento, você tem que aceitar porque Deus casou vocês. Essa aceitação nós não encontramos no Espiritismo. Então, eu vejo que nós temos a dor interna, que são as nossas, e temos a dor do outro, dos que nos cercam, aqui ou longe, como mostrou esse último poema. E eu vejo que o Espiritismo nos convida a olhar as nossas dores de uma forma ativa. E os espíritos vivem colocando isso. A dor que você... desafio, né? Eu gosto de mostrar assim, o desafio que te chegou está te desafiando a buscar uma solução. Porque é na busca da solução que você evolui, que você cresce, e não baixando a cabeça. Agora, busque essa solução sem vingança, sem revolta, sem ódio do coração, sem animosidade. E se, em última análise, você buscar tudo, vamos considerar uma doença, um câncer terminal, e você não tiver solução para esse câncer, então é o momento de aceitar e compreender que não existe injustiça. Só que, às vezes, a gente esquece o primeiro passo da luta e acha que já tem que aceitar numa paralisia, cedendo. O objetivo não é esse. E por que eu digo isso? Porque eu acho que nos nossos poemas é essencial falarmos dos dramas. Mas como nós vamos falar desses dramas? Nós podemos falar do drama da guerra, do drama de uma doença, do drama da perda do ente querido, de uma maneira que não traga conforto, de uma maneira raivosa, ou nós podemos falar desses mesmos dramas, tentando trazer um consolo e um estímulo para a pessoa, à luz daquilo, né, como disse a Lu, desta compreensão do cristianismo à luz do espiritismo, dessa compreensão do Cristo que nunca baixou a cabeça, nunca teve medo, nunca cedeu, mas nunca precisou agir de meios escusos ou violentos contra aqueles que nos aceitavam. Então, a gente precisa ter um jeito de montar os nossos poemas, de jeito que as pessoas se identifiquem. Nossa, você falou do meu problema, você falou do meu drama que eu tenho há muitos anos de não conseguir perdoar, falou do meu conflito, mas que ela leia lá uma porta de saída. Que não é uma fórmula de como ela vai resolver, mas que atitudes ela tem que tomar, né? Que não é a paralisação. Muito bom. Antes de passar para o Edilson, que está ali também de mãozinha levantada, gente, só para, assim, o pessoal que chegou depois, no final a gente vai fazer um sorteio e quem for sorteado vai ganhar a primazia de declamar o poema que vai encerrar o nosso primeiro encontro, tá? A Luciana também vai fazer ali um sorteio. Então a gente sorteia... Vou ganhar esse livro, ó, do meu avô, Silva Barreto. Então, olha que beleza. A pessoa vai ganhar o livro e vai ganhar a primazia de falar o poema de encerramento. Aí, quem quiser participar desse sorteio, né, bota aqui no chat. Aliás, o chat está bombando. Centurião está ali, uma verdadeira máquina de escrita fantástica. E sabe qual é a melhor parte, gente? É que junto com a gravação, o Meet também salva o chat. Então a gente vai ter tudo isso, todo esse papo que está acontecendo aqui, vai estar salvo também. A gente vai botar lá num link privado para a gente poder consultar depois. Manda bala, Edilson. Eita, olha nós de novo. Adorei. Adorei esse debate. Tudo que vocês colocaram é maravilhoso. Adorei essa poesia que a Sara trouxe aí. Fantástica. É disso que eu falo, entendeu? Com relação à dor, com relação ao sofrimento. Jesus, ele veio, na minha percepção, nos ensinar a superar tudo isso. Ele disse bem claro, eu venci o mundo.
Vencer o mundo, gente, é vencer dores, sofrimentos, angústias, tudo que o mundo, nas condições em que ele se encontra, ainda está a nos oferecer. Né? Então, aí é essa busca incessante de melhora. E quando a gente paralisa com a dor, a gente não vai melhorar nunca. A gente vai ficar estacionado, se bem que nem nisso eu não concordo que a gente fique estacionado. A gente sempre dá um passinho à frente. Tá? Então, é importante que a gente tenha essa visão, do ponto de vista poético, não falando apenas da questão do espiritismo, não. Por isso que a poesia ela tem essa ligação muito forte com a doutrina espírita, porque ela suaviza e ela, passando a ter a visão do espiritismo, ela torna a dor pura, mas não no sentido de que a gente deva elevar, colocar num pedestal, numa estátua, fazer uma apologia, uma antologia à dor do ponto de vista negativo. Não. Epa, tá aqui passando um carro de som assim, aqui não sei se vocês vão ouvir. Depois eu falo, tá? Tá bom, vai, Centurião. Então, eu escrevi uma meia quadra aí agora, no mundo vasto e imperfeito, o coração do sujeito. E eu queria chamar a atenção para o imperfeito entre vírgulas, porque o que é imperfeito? É o mundo vasto ou é o coração do sujeito? Então, o poeta não é perfeito. O mundo também não é. Como seria perfeita a poesia? Exato. E aí é fantástico, Centurião, que quando você traz isso, né, o uso simples de um recurso como a vírgula, como um aposto, né, sendo colocado ali, cria uma ambiguidade no poema. E aí você pensa no Mayakovsky, que é o poeta russo, que ele vai dizer com todas as letras que forma é conteúdo. Ele vai dizer, a relação entre forma e conteúdo é que forma é conteúdo. Não existe arte revolucionária sem forma revolucionária. Maiaca. O grande Maiaca. Olha aí, a ética e a estética de novo. Então, gente, não tenhamos medo do feio. Quem ama o feio, bonito lhe parece. Tão simples, né, Centurião? Não tenhamos medo de escrever. Isso. Não tenhamos medo dos nossos sentimentos, não tenhamos medo do que está dentro de nós. Se a gente escrever para satisfazer a expectativa da plateia, a gente vai escrever alguma coisa que não vem de dentro de nós. Se a gente escrever para expressar o que está em nós, pode agradar a plateia, pode não agradar, mas vai ter significado. Eu tenho muito claro quando eu escrevo para os outros e quando eu escrevo para mim mesmo. E quando eu publico no Facebook, o que eu escrevi para os outros tem bastante curtida. O que eu escrevi para mim mesmo tem pouquinho. Mas eu gosto do que eu escrevo para mim mesmo, que tenha pouquinhas curtidas. Gente, são 11 horas e 24 minutos. A nossa proposta é terminar às 11h30, né, fazer nossos encontros durarem 1h30, justamente porque, por exemplo, a gente está aqui faltando pouco mais de 5 minutos para acabar o nosso encontro e na minha cabeça tem um monte de questões pipocando sobre tudo o que a gente está conversando aqui. Tá? Mas a gente vai manter o horário justamente para isso, para a gente. Eu acho que as coisas têm que acabar quando estão mais gostosas. A melhor parte, por exemplo, da cavaca, não sei se em outros lugares do Brasil tem esse termo. Cavaca é uma broa de milho que vende aqui no Brasil, né, uma broinha, e aqui no Rio, e no meio geralmente tem um pedaço de goiabada. É o melhor pedaço da cavaca. É a goiabada. E geralmente quando ela acaba, é quando você está comendo a goiabada. É verdade. Mas não é? Então eu acho que o gostoso é terminar no melhor do doce. O Centurião está dando aqui a sugestão que eu daria,
que é daqui a 15 dias, no dia, hoje é 15, no dia 29 de outubro, aniversário de Bezerra, não é isso? Não, Bezerra é agosto. Ih, gente, eu nunca fui bom de geometria. Então, assim, no dia 29 de outubro, a gente continuar o texto de Tobias Pinheiro. Eu acho que ele está muito rico, ele está gerando uns debates muito bacanas. O que vocês acham? Topamos isso? Perfeito? Vou fazer o nosso sorteio aqui. Olha, no sorteio, gente, eu só estou com os nomes do Edilson, da Isa Santos, do Centurião, do André, do Márcio e da Sara. Mais alguém quer participar do sorteio para ganhar um livro e falar um poema? Diga aí que eu boto aqui. A Lúcia levantou a mão. Eu não tô, né? Só que se eu ganhar, aí eu dou o livro para outra pessoa. Isso. Aí Vou botar faz outro aqui. sorteio. Luciana. Quem mais? Aí eu vou pedir para vocês falarem, porque eu estou com a outra página aqui, a página do sorteador aberta. Somente? Então vamos lá. Não tem a Ana também? Eu acho que a Ana, bota aí. Você tem como você falar, Ana? Helenita também. A Helenita está aqui. Helenita. Quem mais? Lembra de colocarem o endereço, quem for sorteado, para enviar o poema. E você manda o seu também, Glaucio, porque eu vou mandar um para você, ó, esse daqui, ó. Beleza. São dois. Eu quero também. A Viagem de uma Lágrima. Edna. Eu vi aqui a Aninha também, falou que ela não tem como falar, mas quer participar do sorteio do livro. A Viagem de uma Lágrima é o que tem o decálogo do poeta. No início. Sâmia também não está na lista. O povo está correndo do poema, A viu, Neida Glaucio? já está. Eu acho que o povo está correndo de falar o poema, né? Mas fica uma sugestão. Pode ganhar o livro e escolher alguém para falar. Isso! Esse é o Centurião. Excelente. Esse é o Centurião. Então é isso. A pessoa que ganhar o livro, se não quiser falar, vai escolher alguém para falar o poema. Maravilha. Mais alguém vai participar do sorteio? Tá. Eu vou Sim, falar. Nayara. Glaucio, Isa Siqueira. Sim, Nayara. Mas eu não quero falar poema. Isa Siqueira. Nayara. Nem a Y. Isso. Eneida, já botei aqui o nome da Eneida. É isso, gente? Então vamos lá. Vamos lá. Sortear agora. Quem será? Eneida! Eneida vai ganhar um livro. E aí, Eneida, você vai falar o poema ou vai escolher alguém? Eu vou escolher alguém. Depois eu te conto quem. Não, tem que escolher agora. A pessoa vai falar agora. Ah, vai falar agora? É. Então eu vou escolher minha amiga Edna. Isso aí. Eneida, manda o seu endereço para eu enviar o livro para você, tá? Bota no chat aqui. É assim, as pessoas põem a gente na fogueira, tá vendo? Ainda bem que eu vou poder compartilhar o livro, né? Tá tudo certo. Não põe o endereço no chat, não, que vai ficar publicado. É verdade. Depois você manda... Manda no grupo. Eu vou deixar o grupo do estudo aberto até 1h da tarde, para quem quiser fazer mais alguma consideração, poder colocar lá. Aí bota lá no grupo. Eu vou falar um poema, então. Não sou a pessoa que escreve, tá, gente? Mas sou admiradora dos que escrevem.
Então, eu vou ler um poema que esteve no FECEF, de um amigo nosso que está lá no Canadá, que eu acho que tem tudo a ver com o que está acontecendo aqui, que chama Artistas, Seres Intuídos, do Ney Wendell. Artistas, seres intuídos. Ao serviço, artistas do bem. Intuídos pelo Cristo, sigamos expressando amor. Intuídos pelo Cristo, sintamos as plenitudes em louvor. A era nova da paz vem. Ao serviço, artistas das belezas. Intuídos pelo Cristo, agimos expressando bondade na arte. Intuídos pelo Cristo, evoluímos em solidariedade. A era da regeneração, assim seja. Ao serviço, artistas da consolação. Intuídos pelo Cristo, vivendo a arte espírita, amando. Intuídos pelo Cristo, sendo famílias, diversificando. A era do espírito em renovação. Somos servidores do Mestre, artistas espíritas somos. Somos servidores de Deus, artistas do amor somos. Sensacional, sensacional. Gente, fala, Márcio. Não, lindo, 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 Lindo demais. Inspiração, Cristo, né? Maravilha. Gente, eu queria agradecer a todos pela presença, mas antes da gente encerrar aqui a nosso papo, bora abrir essas câmeras para a gente tirar a nossa selfie? Aí o pessoal ajeita cabelo. Passa perfume. Passa perfume. Temos ali, vamos ver quem está faltando aqui. Está faltando... a Nayara não está podendo abrir a câmera. Tudo bem, Nayara. Não tem problema. Dina, vira o celular que às vezes fica melhor para aparecer vocês dois. Aí. Isso. Acho que também a Isa Siqueira e a Ana também não estão podendo abrir câmera, mas tudo bem. Então, ó, todo mundo sorrindo. E tem que segurar o sorriso porque demora para printar a tela. Allan Kardec. Foi! Gente, olha, muito obrigado. Acredito que falo por todos quando digo que foi uma manhã de muito aprendizado, né? Aprendi muito aqui hoje. Vamos manter esse processo, vamos manter esse projeto de nos encontrar, de conversar, de trocar ideia, sem pretensão nenhuma de ser fulano tem a palavra, fulano sabe. Não, aqui é para isso mesmo, é para a gente ter esse momento de troca. Obrigado a todos, uma boa semana e, como disse o Márcio, não tenhamos medo de escrever. Vamos escrever bastante, vamos publicar bastante e vamos mandar poesia para o garimpo, porque o garimpo precisa de poemas sempre novos, ok? Beijão, gente! Beijo, gratidão. Beijo, beijo! Tchau, 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 todos. Tchau, Vou mandar direto no grupo, hein, pessoal? Vou mandar também uma poesia minha, um livrinho de poesia meu também impresso. Beleza. Beijo.